nos desesperar perante as dificuldades ou as circunstâncias que a vida nos possa trazer. Por quê? Porque Deus está bem perto de nós, amém? Nem a Casa, nem Maria, nem José, nem eu, ou vocês, meus irmãos, nenhum de nós precisamos temer ou nos preocupar com coisa alguma, porque Deus está bem perto de nós e Ele quer nos favorecer, abençoar, curar, libertar, amém? Deus está entre nós, amém? Nunca se esqueçam disso. E esta verdade, isto se iniciou quando Maria foi prometida a José, se encontrou grávida. Ela encontra-se grávida. E José logo ali quis romper o noivado. Mas um anjo apareceu-lhe durante a noite, revelando a origem dessa criança, dessa gravidez. Então vamos ler em Mateus 1, verso 22 a 23. Mateus 1, 22 e 23, acho que é a seguir. Mateus 1, 22 e 23, diz assim. Não, Mateus 1. Não é 10, Mateus 1. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Que traduzido é Deus conosco. Continuando. E tudo isto... dará um filho para... Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Emanuel. E mais uma vez, isto significa Deus conosco, Emanuel. Amém? Mas por que será que quando o anjo fala com José, ele diz que a criança se chamaria Jesus? Amém? Se a profecia diz claramente, não, como nós lemos aqui em Mateus e em Isaías, que ele seria chamado Emanuel. Parece haver aqui uma certa confusão, não é? Porque um lado diz Emanuel e outro lado diz Jesus, peço perdão. Amém? Parece haver aqui uma confusão. Amém? Já que o anjo também diz a Maria em Lucas 1, versos 30 e 31. Vamos ver agora. Lucas 1, 30 e 31. Disse-lhe então o anjo a falar com Maria. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. E chamarás o seu nome Jesus. Amém? É notável ver que nem Maria ou José puderam escolher o nome do bebê. Porque na cultura israelita, os nomes refletiam a missão, o caráter ou a condição do nascimento da criança. Mas nós vemos aqui que foi Deus, o Deus soberano, foi Ele próprio que deu o nome de Jesus. Amém? Ao seu Filho amado. E isto por quê? Porque Ele tinha uma missão: salvar o mundo dos seus pecados. Salvar o povo dos seus pecados. Amém? A religião moderna criou muitos tipos de Cristo. Muitos. Há muita gente que diz que, olha, o Cristo já apareceu ali, o Cristo apareceu acolá. Amém? Muitos tipos. Para quê? Para atender às demandas do seu coração, idólatras e materialistas. Mas Deus ainda apregoa que há só um Salvador, que há só um Messias, que há só um Redentor, e o seu nome é Jesus. Amém? E só o seu nome, o nome de Jesus, tem poder para nos salvar, nos resgatar dos pecados, amém? Trazer cura, amém? Libertação, só o nome de Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a
e a vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a primeira vez que nós vemos o nome Emmanuel, aparece novamente, volto a dizer isto, em Isaías 7, e aparece como um sinal de proteção de Deus sobre a casa de David. Amém? O profeta Isaías vai falar à casa de David durante um período de guerra. Vamos ver então Isaías 7, verso 13 e verso 15. O verso 15, desculpem. Diz assim: então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Isto é o profeta a falar. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel, e chamará o seu nome Emmanuel. Continuando o verso 15. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Amém? Olha, muitos estudiosos disseram acerca desta passagem de Isaías, né? Porque depois desta houve mais uma em que Isaías fala do nome de Jesus ao rei Acaz. Amém? Muitos estudiosos disseram que Isaías estava a apontar para o facto do nome Deus conosco ser um gesto de agradecimento pela proteção de Deus durante tempos difíceis. Quando houvesse tempos difíceis, Deus conosco estaria entre eles. Era mais uma profecia para encorajamento, amém? Para encorajar. No entanto, Mateus entende este texto, mesmo texto de Isaías, como a profetizar a vinda do Messias, a encarnação, deixem-me dizer assim, a encarnação de Deus, ou literalmente a presença de Deus entre nós, no nosso meio, ou seja, Deus conosco revelado entre nós. Amém? E, Mateus entende assim. Por isso, quando Mateus vai narrar a história de quem é Jesus, amém? Vai falar sobre os factos a respeito do nascimento de Jesus. Então, qual é a sua nobre missão? E para comprovar aos seus compatriotas, não é? Aos seus compatriotas judeus, que ele era o Messias, aquele que Deus iria enviar, que Jesus era o Messias. Quem reconhecesse que Jesus nasceu como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a fim de trazer a salvação do povo. Então, Mateus queria apresentar Jesus como um Messias. Por isso ele diz em Mateus 1:18, diz assim, Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então ele começa a explicar que estava Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Achou-se ter concebido, ou achou-se grávida, amém, pelo Espírito Santo. Ou seja, Mateus estava aqui a invocar um aspecto sobrenatural. Uma virgem estar grávida. Era um aspecto, estava a apresentar ao povo, né, um aspecto sobrenatural. Como é que uma virgem engravida? Né? Era isso que ele estava a chamar a atenção dos israelitas, a apontar que aquela criança não era uma criança qualquer, era uma criança bendita. Amém? Uma criança bendita. Que a sua conceição virginal era e nós sabemos que a conceição virginal do nascimento de Jesus é uma das doutrinas bases da fé cristã. Amém? É uma doutrina base da fé cristã. Por isso cremos que Jesus nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. E então podemos afirmar que se cumpriu o que o Velho Testamento, amém, dizia sobre Deus se manifestar e Deus vir até nós. Amém? Então, cumpre-se, amém, a profecia de que ele seria divino por ter sido gerado no ventre da Virgem pelo Espírito Santo de Deus. Ok? E totalmente humano, porque nasceria de mulher. Amém? E a entrada neste mundo, para nós estarmos a viver neste mundo, é através
nascimento de uma mulher. Amém? É a entrada. A mulher é a porta de entrada para o ser humano. Este é o tipo de Salvador que estava prometido nas Escrituras. Amém? Que ele seria divino, amém? Seria Deus, mas também seria homem, para poder estar conosco, falar conosco, ajudar-nos e partilhar das nossas dores e das nossas até desilusões e das nossas alegrias. Amém? E nós precisávamos de um Salvador assim, que nos compreendesse, que nos entendesse. Amém? E também aponta para a sua redenção, amém, que só dele, só através dele haveria redenção e salvação. Amém? Como Deus, Jesus pode perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças, e como homem pôde oferecer-se como um sacrifício substituto por todos nós, satisfazendo assim a justiça de Deus. Amém? Ele tomou esse lugar. Tinha que ser Jesus. Amém? A Bíblia diz também que em Mateus 1, versos 19 e 20, falando agora sobre José, um pouco sobre José, diz assim, Mateus 1, 19 a 20, diz assim: então José, seu marido, note, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Continuando. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Amém? Ou seja, perante uma sociedade, amém, com altos valores morais, como a israelita, amém, a gravidez surpreendente de alguém que ainda estava virgem causaria um alvoroço. Então José procurou assim resguardar a sua noiva, deixando-a secretamente. Mas Deus novamente mostrou ou revelou algo sobrenatural, como uma mensagem angelical para José. Amém, num sonho. Assim como a lei foi dada a Moisés no Sinai, mediante a ação dos anjos, também a promessa do Messias foi dada através, amém. Gálatas, vamos ver, Gálatas 3,19. Gálatas 3,19 diz o seguinte. Gálatas 3,19. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E note, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem foi o mediador no Velho Testamento foi Moisés. Amém? A lei foi posta nas mãos de Moisés, naquelas tabletes. Amém? Através de anjos. E a palavra encarnada, ou Cristo, também foi revelada para nós através de anjos. Foi o anjo que apareceu a Maria, amém? E o anjo que apareceu a José, ok? Foi através de anjos. Então, José, o filho de David, diz no verso 21, amém? Diz assim, diz que não tenhas medo de receber Maria, porque o dela, não é? O que nela está, amém? É do Espírito Santo. Note. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, note, e continuando a falar, diz, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Notem que neste verso aparecem 4 nomes: José, Maria, o Espírito Santo e Jesus. São as figuras centrais, amém, deste plano da salvação. É José, Maria, Espírito Santo e Jesus. Amém? José e Maria, como descendentes de David, eles eram descendentes de David, amém, foram considerados por Deus o casal legítimo para serem os pais dos filhos de David. Em Mateus 1:1 podemos ver isso. Amém? Foram considerados os pais legítimos, amém, do filho de David, o Messias prometido. Porque Jesus também é chamado de filho de David. Amém? Sabem disso? Amém? O Messias prometido. Vejam lá, Mateus 1:1. Ainda estão comigo? Diz assim:
o livro da geração de Jesus Cristo, note, o filho de David, filho de Abraão, amém? Filho de David e filho de Abraão. Ou seja, o Espírito Santo opera e traz o infinito Filho de Deus ao ventre finito da Virgem Maria para Deus estar conosco. Para Deus estar conosco. Uau, já viu? O infinito. Deus é infinito. Ele veio para um ventre finito, porque Maria morreu. Assim como nós vamos morrer, não é? Ele veio para poder estar conosco. Então, Jesus, ou o nome Yeshua, no hebraico, significa Deus salva, ou Yahvé é a nossa salvação. E o nome que todos os evangelhos usam para se referir é sempre o nome de Jesus, Jesus Cristo. Amém? Deixem-me dizer antes assim, também um judeu nos dias de Jesus teria apenas um nome, às vezes seguido pelo nome do pai, ok? Por isso é que Filipe se referiu a Jesus como filho de José de Nazaré, ok? Filho de José de Nazaré. Ou então eram conhecidos pela cidade natal, a cidade onde eles viviam. Em Marcos 10, 47, Jesus é chamado como Jesus de Nazaré. Ok? Jesus de Nazaré. Mas a verdade é que Emmanuel é mais um título. É um título, amém? Pois Isaías sempre diz que o Messias seria chamado não só Emmanuel, mas também maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então vocês veem que são títulos que são dados ao Senhor Jesus, amém? Já Jeremias diz que um rei reinará sabiamente e o seu nome será o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Então estes nomes todos que Jesus tem são atributos que descrevem quem é o Messias ou quem Jesus é. São atributos dele, amém? Em hebraico, ser chamado e ser geralmente significa a mesma coisa. Amém? Ser chamado ou ser é a mesma coisa. Ok? Então, ser chamado Emmanuel significa no fim que ele é Deus a viver conosco e Deus entre nós. É um Deus que não está longe, mas que está perto. Ele está longe, mas também está perto. Vocês os irmãos entendem, não é? Amém? Por natureza, ele é Emmanuel. Por nome, ele é Jesus. O nome, como diz Filipenses 2, o nome que está acima de todo nome. E a esse nome todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Em Filipenses 2, do 8 a 11 está isso. Então, vamos falar um pouco sobre o nome de Jesus. Então, como Jesus, ele é a nossa salvação, amém? A nossa fonte, amém? De vida, ele é a nossa esperança. Como Cristo, ele é o Messias, o ungido, o Emmanuel, que veio estar conosco e que cumpriu as promessas. Como Filho de Deus, ele nos oferece relacionamento íntimo com Deus. Ele oferece-nos um relacionamento íntimo com Deus. Como Senhor, ele nos guia e dirige os nossos passos. Salmos 1, o que é que diz? Não, desculpem, Salmos 23, peço desculpa. Ele é o nosso pastor, ele nos guia, pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele é o nosso pastor, ele nos guia. Como Emmanuel, ele nos assegura da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Ele nos assegura. Nós temos que sentir essa segurança que ele está conosco, que ele jamais nos deixará. Como diz a palavra de Deus, jamais nos abandonará. Ele está conosco. Amém? Como o Cordeiro de Deus, ele nos traz perdão e salvação. Ele perdoa os nossos pecados. O seu sangue nos lava, nos purifica, nos santifica. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Como o Rei dos Reis, ele é o soberano Senhor, aquele que é digno de ser louvado, adorado e glorificado. Ele é Rei e Senhor sobre todas as coisas. Amém?
Quando nós conhecemos e usamos esses nomes em oração, os nomes de Deus em oração, e até em meditar sobre esses nomes, amém? Nós vamos nos conectar com o caráter mesmo divino de Deus. Nós vamos ter uma união, vamos ter um relacionamento muito mais profundo, muito mais aberto com Deus. Não vai ser um Deus distante, vai ser um Deus próximo para nós, amém? É muito importante nós conhecermos os nomes de Deus, os seus atributos, as suas funções, amém? Esses nomes nos inspiram a buscar uma fé mais profunda e um relacionamento mais íntimo com Deus. Sabem, a vida cristã é uma jornada para ser descoberta. Nós precisamos descobrir mais sobre essa vida cristã. Precisamos conhecer mais o nosso Deus, amém? Conhecer os nomes e as funções de Jesus nos ajuda a entender o grande amor de Deus por nós. E volto a dizer, João 3,16, Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor que Deus tem por nós e a beleza do Evangelho que Ele nos apresentou através de Jesus Cristo. Amém? São boas novas de salvação. Não são mais notícias, são boas novas. Amém? As pessoas às vezes pensam, mas é um Deus que castiga, é um Deus... Não, são boas novas. Amém? Emmanuel está conosco. Ele habita em nós. Amém? E está conosco. Não estamos mais sozinhos. Diga lá assim, eu não estou mais sozinho. Deus está conosco. Amém? Não há razão, então, para ter medo. Não há razão para desesperarmos diante dos problemas, das perseguições. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Note, Ele deixou a sua glória, amém? E tomou a forma, amém, de um embrião, amém, no ventre de Maria. Nasceu como homem, Ele deixou tudo por amor de nós, amém? Por isso, se Deus é por nós, se Ele chegou e fez tudo isso por nós, morreu na cruz por nós, amém? Quanto mais nós não devemos ter paz no nosso coração, amém? E dizer, Deus está comigo. Deus está, Ele é por nós, nunca contra nós. Isto significa então dizer que não seremos derrotados. Não há nada que nos possa derrotar. Nós pensamos a morte vai derrotar. Não, se nós morremos na carne, nós somos glorificados perante Deus. Amém? Acabou a vida aqui, mas há uma eternidade para vivermos com Ele. Onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há perseguição, onde não há nada que nos possa fazer mal algum. Amém? É ser galardoado. Amém? Aleluia. Podem matar o nosso corpo, mas não o nosso espírito, porque em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou, diz Romanos 8:37. E quem é que nos amou? Jesus Cristo. Amém? Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho. E note, o amor do Filho é tão grande também por nós, que Ele não se importou dar a sua vida, amém, por si e por mim. Vivamos então sem medo e com esperança, fé e amor. Jesus está conosco. Ele é o Emmanuel. A promessa se cumpriu. Deus está conosco. Ele é fonte de salvação. Ele é fonte de vida. Ele é fonte de cura. Ele é fonte de paz. Ele é fonte de tudo. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor da nossa salvação? Deus está conosco. Amém? Aleluia. Obrigado, Paizinho, Senhor, por estar entre nós, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor, pelo teu grande plano de salvação, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por teres pago o preço, por nos amar, Senhor, ao ponto de, Senhor Deus, teres vindo a este mundo, Senhor, teres deixado a tua glória, todo o teu poder, tudo, Senhor, e vir ser um como nós, estar entre nós, sim, Deus, para poder comunicar conosco, para poder nos ajudar, para que nós não caiamos no pecado, Senhor, no erro, na destruição, Senhor. Muito obrigado por teu grande amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, Senhor. Muito obrigado, Emmanuel. Deus conosco, nós te honramos, Senhor, nas nossas vidas. Nós honramos, Senhor Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, Pai, por tão grande amor, Senhor. Não há palavras às vezes para dizer
tudo quanto nós sentimos, Senhor, nós só queremos dizer, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por não estarmos sós. Muito obrigado por não nos deixas nem nos desamparas. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito em nós, que, Senhor Deus, essa presença mostra, Senhor, que Tu, Senhor, és real, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Santo Espírito, Senhor. Revela-te, Senhor, a cada um de nós e ajuda-nos, Senhor, a ter mais comunhão contigo, Senhor. Nós queremos crescer na nossa comunhão contigo, Senhor, na nossa comunhão com Jesus Cristo, nosso Salvador, na nossa comunhão, Senhor, com o Messias, com o Emmanuel, Deus conosco. Queremos desenvolver a nossa comunhão com Deus, o Pai, Senhor, olhando cada vez mais para a vida de Jesus e tudo o que Ele fez por nós, revelando-nos o amor grandioso do Pai por nós. Muito obrigado, Senhor. Abre mesmo o nosso entendimento e o nosso coração, hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor. Deus, dá-nos fome e sede da Tua palavra, Senhor, porque Tu e a palavra são um, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém, amém. Cá estaremos, amém, na próxima semana, se Deus quiser. Iremos falar de Jesus, a luz do mundo. Amém.